Olá pessoal, sou a Josi Carla e sou estudante do curso de História na Faculdade FAECA Dom Bosco. Estou no 6º período. Olá pessoal, eu sou o João Paulo e estou no 4º período. Hoje nós vamos estar apresentando um pouquinho da trajetória de Fernando Henrique Cardoso, mais conhecido como FHC. Fernando Henrique Cardoso nasceu no Rio de Janeiro em 18 de junho de 1931. Fernando Henrique, após pouco tempo de morar no Rio de Janeiro, mudou-se para o estado de São Paulo, na capital. Lá, ele estudou na USP Sociologia e se tornou sociólogo, conhecendo sua esposa, também socióloga, Ruth Vilanço Correia Leite Cardoso, que construíram uma família com 3 filhos. Após o ingresso como professor de Sociologia na USP, Fernando Henrique presenciou o golpe civil-militar em 1964 e foi perseguido pelos militares que tomaram o poder. A partir de 1964, Fernando Henrique exilou-se primeiramente no Chile, onde conheceu também o sociólogo Enzo Faleto, com quem viria desenvolver importantes trabalhos sobre o desenvolvimento da América Latina, depois indo se isolar na França. Em 1968, Fernando Henrique retornou ao Brasil e conseguiu o cargo de professor de Sociologia emérito na USP. No mesmo ano, o futuro presidente foi aposentado compulsoriamente em virtude da emissão do Ato Institucional de número 5, promulgado pelo presidente Costa Silva durante os anos mais repressores da ditadura militar. Em 1978, FHC começou sua carreira na política brasileira, concorrendo ao Senado como suplente do senador eleito Franco Montoro. Em 1982, Montoro foi eleito governador do estado de São Paulo e FHC assumiu seu cargo no Senado brasileiro em 1984. Futuro presidente participou de atividades do movimento de direita Já, que obrigava o estabelecimento das eleições diretas para presidente. Após os indícios do fim da ditadura militar, até então, FHC era membro do partido MDB, que era o partido de oposição permitido pelo governo militar. Em 1985, Fernando Henrique candidatou-se a prefeito da cidade de São Paulo, perdendo para o opositor Jânio Quadros, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. FHC conseguiu reeleger-se senador em 1989, ocupando o cargo até 1993, quando foi nomeado ministro da Fazenda pelo presidente Itamar Franco, em 1988. Após a abertura política total, Fernando Henrique foi um dos colaboradores para a fundação do Partido Social Democrático Brasileiro, PSDB, tombado por desistência do MDB, insatisfeito com a política partidária. No ano de 1992, o presidente Fernando Collor de Mello, eleito em 1989, sofreu um impeachment e seu vice Itamar Franco assumiu o governo e nomeou Fernando Henrique Cardoso seu ministro da Fazenda. Acrescentando ao trabalho, acho importante ressaltar que, além de uma pessoa muito crítica e inteligente, Fernando Henrique Cardoso é sociólogo e foi por anos professor da USP. Por que acho importante ressaltar isso? Pois percebo que a FHC teve uma inclinação nítida para a política, só que foi perseguido no período da ditadura militar, o que, em base aos meus estudos, fez com que aumentasse suas pretensões políticas. Fernando Henrique Cardoso foi ministro da Fazenda no governo de Itamar Franco, sendo que Itamar já havia trocado 3 vezes de ministros por conta da superinflação. Foi convocada uma equipe de economistas junto arquitetaram o Plano Real, que foi dividido em 3 etapas, mas só 2 etapas foram implantadas em seu período de ministério. Em 1994, FHC disputou pela primeira vez a presidência do Brasil, com seu vice-presidente Marco Maciel. O símbolo de sua campanha foi a mão aberta, pois significava as 5 prioridades de um governo regido por eles, que eram emprego, saúde, agricultura, segurança e educação. Seu principal concorrente foi o Lula, que liderou as pesquisas até que a FHC começou a conquistar a população, o que fez com que ele tomasse a frente das pesquisas até a eleição. FHC foi eleito logo no primeiro turno, com 54,28% dos votos. Seu primeiro mandato foi focado na economia, já que ele queria controlar os índices de inflação e diminuir os altos índices de desemprego. Suas principais medidas políticas foi a privatização de empresas públicas brasileiras com o objetivo de controlar os índices inflacionários
Ele foi altamente questionado e criticado por partidos políticos. Quando Fernando Henrique foi eleito, não existia possibilidade de reeleição, já que era determinado um período de 5 anos de mandato sem reeleição. Mas o governo federal planejou uma emenda onde determinava 4 anos de mandato e reeleição. Houve votação no Congresso Nacional e no dia 4 de junho de 1997 vigorou a nova lei. Em 1998, FHC volta a concorrer à presidência do Brasil. Essa eleição ocorreu em um período crítico. O Brasil passava por uma de suas piores crises que comprometia a economia e a política do seu governo. Seus principais concorrentes foi o Lula, do PT, e o Ciro, do PPS. Mas desde o início, a campanha popular apontava para Fernando Henrique Cardoso. No dia 4 de outubro, foi reeleito com 53,6% dos votos, e então se tornou o único político a conseguir 2 mandatos na urna, e o único, até os dias atuais, a ser reeleito no primeiro turno. FHC já começou seu segundo mandato com uma dívida externa de 30% de toda a produção interna do país, uma grande crise que impulsionou o aumento das taxas de desemprego e destacou um alto índice de corrupção política. Com esses índices altos, a população passou a acreditar que tinha a ver com a privatização das empresas públicas. Após deixar a presidência, FHC passou a ministrar palestras para empresas e intelectuais. Se tornou colunista de jornal, onde escreve mensalmente sobre a atual conjuntura política, entre inúmeras outras atividades. Esse foi o nosso trabalho sobre a FHC. Espero que vocês tenham gostado e que seja útil. Obrigado, pessoal. Espero que gostem do vídeo.